Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, bem-vindos ao canal Regressão IEQM. Então, pessoal, vamos continuar nosso papo com vocês, conversando sobre regressões que a gente já postou aqui no canal, regressões que eu julgo ser interessante. Espero que a gente possa aí trocar ideia com vocês, que vocês possam opinar, né? Quem sabe vocês não se manifestam aí também e a gente vai trocando informação, trocando figurinha, certo? Muito bem. Desta vez, nós vamos acompanhar a regressão de um amigo nosso que esteve presente aí para passar por uma regressão. Na verdade, se tornou um amigo nosso porque ele veio junto com uma amiga que queria muito passar pelo processo. E ele veio. E vocês vão notar alguma coisa interessante nele, né? Quem conhece hipnose, esses estados alterados aí de consciência, sabe que existe um nível de transe, né? Normalmente associado à recuperação de imagens, ou aquelas manifestações de tremor nos olhos, e até, não apenas de tremor, mas de movimentos rápidos globulares dos olhos, chamados de REM, característicos, na verdade, do sono REM, que é aquele em que nós sonhamos ou temos, enfim, imagens sendo produzidas durante o sono. O interessante é que é possível acessar esses estados também do sono REM, nesses estados mais profundos da hipnose ou da regressão. E ele manifesta isso, vocês vão observar pelo vídeo também. Começa a regressão dele pela regressão de idade, e é bastante interessante, né? Porque eu vou fazer alguns comentários à medida que a gente vai assistindo. Vamos assistir juntos? Vamos relembrar essa regressão? Ela é muito interessante. Ele vai passar pela fase de infância e, apesar de algumas pessoas, poucas, né? Mas algumas pessoas aqui no canal falam, não me interessa a regressão de idade, porque é óbvio que a gente se lembra de todos esses detalhes da infância. Mas não é verdade. Nós muitas vezes não nos lembramos, há pessoas que não se lembram nada dos 10, 12 anos de idade. Então é interessante revisitar momentos e principalmente porque quando nós temos uma lembrança da infância, geralmente são imagens muito como se fossem flashes fotográficos. E na regressão não, a gente recupera as emoções, o sentimento, revivemos aquele momento especialmente, tá ok? Em algum momento eu vou falar para vocês como que eu trabalho com as regressões aqui, para vocês entenderem o porquê que eu mostro muitas vezes regressão de idade, tá ok? Vamos lá? Acompanhe comigo aí. 13, 12, 11, 10 anos de idade agora. Onde você está? Na vila onde morava. Sim. Na rua ou dentro de casa? Não, a vila ela tem uma área, né? Ela é várias casinhas do lado, assim, uma da outra. E a gente tem como se fosse uma ruazinha fechada pra brincar. Sim. E você está ali, qual é a sua idade agora? Eu tô com. Nessa? 9. 9. Tem mais alguém com você? Meus amigos. Seus amigos, né? O que você está usando, vestindo de roupa? Tô com bermuda, uma camiseta branca. Sim, que cor é a bermuda? Ela é bem verde. Sim. Tem alguma coisa nos pés? Não, eu tô descalço. Descalço, mais gostoso, sentir a terra. Você gosta de brincar? Eu gosto. Sim. Qual a sua brincadeira preferida aí com 9, 10 anos? A gente brinca de bola. Sim, bom, muito bom. Agora, simplesmente, eu quero que você se prepare para relaxar mais uma vez profundamente. Bem, então, pessoal, nesse caso aqui, veja só, ele se lembrou, né? Parecia, ele devia residir uma rua sem saída, né? Com casinhas, uma ao lado das outras, e eles brincavam nessa rua sem saída. Ele se vê usando a bermuda, a camiseta, está descalço, né?
E aqui que eu acho interessante, né? Muitas pessoas, quando falam de memórias, falam que é fácil implantar memórias falsas. Bem, se você coloca a pessoa num estado de hipnose e você a induz a que ela produza essas imagens, ou melhor dizendo, essas memórias falsas, é óbvio que é possível em determinadas circunstâncias, mas é um processo diferente de recuperação de memórias, onde nós não incutimos na pessoa nenhuma ideia. E uma prova disso é exatamente isso. Você está usando alguma coisa nos pés? Muitas vezes eu falo até de alguma maneira a testar, porque ele poderia falar assim, sim, estou usando um chinelo, um calçado qualquer. E não. Então, muitas vezes nessas regressões, ou quase todas as vezes, a pessoa não concorda comigo. Eu tento induzir, dizendo assim, por exemplo, você está usando uma calça comprida, né? Ele fala, não estou usando uma calça comprida, estou usando um short. Às vezes eu falo para ele assim, vá até os seus 10 anos de idade. Eu pergunto, que idade você tem? Ele fala, é como se ele estranhasse, porque eu sugeri para 10, e ele fala, não, eu tenho 9. Então, isso mostra, pelo menos demonstra em muitas situações, para mim, que esse mecanismo de incutir uma ideia falsa que existe na hipnose, eu já fiz muito isso, tenho até demonstrado isso antigamente aqui no canal, é diferente desse processo de recuperação das memórias por regressão, onde nós levamos a pessoa a experimentar e mergulhar nessas imagens tridimensionais, na verdade quadridimensionais, né? Ou até mesmo de mais dimensões, porque ele vai ver, enxergar, ouvir, se sentir num ambiente tridimensional e ao mesmo tempo ter acesso aos seus sentimentos, memórias, lembranças da época e até emoções e comportamentos da época. Então, acho interessante essa discussão aqui, né? E vocês podem aí livremente opinar, né? Eu acho mais fácil, evidentemente, opinar sobre isso quando você trabalha com isso, né? E a gente poderia até abrir aqui uma discussão sobre o assunto, mas, evidentemente, vocês aí que são a nossa audiência, talvez não trabalhem com isso. Mas é interessante, estou dando meu testemunho, eu sei que vocês acreditam em mim, né? Bom, por que é que eu faço essas regressões de idade? Porque o método que eu utilizo para levar a pessoa até recuperar essas memórias da vida atual e da vida passada necessita desse proceder, desse passo a passo. Eu utilizo a regressão de idade para justamente facilitar que a pessoa recupere as memórias de outras vidas e de vidas passadas. Em outras palavras, quem conhece esse procedimento, eu faço um aprofundamento do estado alterado de consciência por meio da recuperação de memórias, que vão desde memórias que nós temos na nossa mente, nos lembramos, até memórias que estão esquecidas da consciência da vida atual da pessoa. Vamos ver se vocês entenderam. Eu começo a regressão falando sobre o dia, por exemplo, uma memória de ontem, do dia anterior a que ele esteve presente aqui na audiência, ou melhor dizendo, na nossa regressão. E eu vou buscando essas memórias uma a uma, cada vez mais, e sem perceber, em algum momento, a pessoa deixa o mundo o campo da recuperação das memórias que estão gravadas na sua mente para adentrar o sistema de gravação dos arquivos que talvez sejam transcendentais, que estejam até além da consciência, onde estão depositadas as memórias desta vida e de vidas passadas. Vamos continuar aqui então. E nós vamos viajar para os 5 anos de idade, 10, 9. Reparem aqui, desculpem parar o vídeo mais uma vez,
Reparem aqui os olhos dele, que estão não apenas tremulando, mas eu que estava mais próximo, em algum momento eu aproximo, eles estão naquele processo de REM, né, de Rapid Eye Movements, movimentos rapid, R, por isso que a gente chama REM, né? É uma sigla em inglês. R de rapid, de rápido, eyes, é E, né? Começa com E, olhos, movement, que é movimento, M. Então, ele mostra isso bem aqui, observem. De preferência uma imagem feliz e boa dos 5 anos. 8, 7, 6, 5 anos de idade agora. Onde você está? Neste momento, inclusive, se nós levantarmos a pálpebra, vocês vão ver que os olhos estão virados ou revirando em suas órbitas, que é esse movimento rápido dos olhos, característico de uma fase do sono onde nós estamos sonhando, né? Então, fase do sono em que nós sonhamos, principalmente nessa fase, sonhos mais nítidos, né? Geralmente, se você acordar uma pessoa quando ele está com esses movimentos dos olhos, ele vai ter a tendência de se lembrar do que ele estava sonhando. Tá? E então é por isso que a hipnose muitas vezes foi chamada de hipnose, né? Uma espécie de estado de sono e ao mesmo tempo acordado e interagindo. A verdade é que a regressão é um estado especial, não é nem o sono, nem só um estado de hipnose. Ele realmente está interagindo, mais ou menos presente conscientemente, não como se fosse um sonâmbulo, muitas vezes, viu pessoal? Isso é uma nomenclatura que muita gente que já leu literatura espírita se confunde, né? Eu já vi no passado muitos espíritas que estudam, né, os livros de Kardec, que quando fala em sonambulismo, e muitas pessoas associam aquele sonambulismo que Kardec mencionava aos sonâmbulos, aquelas pessoas que são sonâmbulas. Então vamos esclarecer aqui. Esse sonambulismo mencionado por Allan Kardec em muitas obras espíritas tem a ver com o estado alterado de consciência, também chamado pela hipnose de sonambúlico. O estado sonambúlico é aquele em que a pessoa acessa um estado alterado de consciência que não tem nada a ver com o sonâmbulo e o sonambulismo, que é uma disfunção do sono. Não tem nada a ver com isso. Então, se por um acaso você é espírita ou você é adepto de filosofias espiritualistas e já leu, né, Livro dos Espíritos e outros, e você leu lá esse sonambulismo e pensou que aquele sonambulismo era esse mesmo estado dos sonâmbulos, não é verdade, tá bom? Isso é, infelizmente, muitos, inclusive palestrantes espíritas, pelo menos do passado, desconheciam isso. Ou nos cursos, né, oferecidos pelas casas espíritas, sempre se falou em sonambulismo, repetindo o que está escrito nesses livros de Kardec, sem saber exatamente. E veja, eu não estou falando sem conhecimento de causa, eu não estou inventando nada aqui não, tá bom? É que eu conheço mais profundamente, evidentemente, a origem da literatura espírita, já estudei muito isso, conheço bastante isso, e esse é um erro, um engano bastante comum. Então, poderíamos dizer que ele está num estado sonambúlico mais profundo, onde fenômenos, né? Quem trabalha com hipnose sabe, fenômenos de recuperação de memória são facilitados. Mas a regressão em si não depende apenas, ela é possível de ser obtida além desses estados, ou seja, não é necessário ter todas essas manifestações dos olhos dessa maneira como ele apresenta aqui. De fato, o fato de ele apresentar isso vai dar mais qualidade em recuperação de memórias no caso dele, tá bom? Prosseguindo aí. Dentro de casa. Dentro de casa. Fazendo o quê? Não posso sair muito, tô doente. Ah, tá doente. O que você tem? Não sei, tosso bastante. Ah, tossindo muito? Às vezes falta ar. Ah, às vezes falta ar. Entendi. Então, nós vamos contar de 1 a 3.
E você vai para o momento próximo a essa idade em que você já se curou completamente. Vai para um outro momento completamente. Vocês notaram aqui, eu aproximei a câmera, foi proposital isso. Vocês viram os olhos se movimentando na órbita. E como o microfone está bem próximo da boca dele, captou também a respiração alterada dele. Depois, acordado, desperto, nós conversamos sobre isso. E ele disse que realmente na infância ele passou por um problema muito sério, né? Asmático, e ele teve sérios problemas de respiração. Mas o fato é que nesse momento ele está acessando e sentindo aquele. Veja, ele contou que realmente na infância ele não podia nem sair. Mas ele contou também que nestas memórias, quando ele conta para alguém, é diferente destas recuperações de memória que ele teve na regressão, porque ele se viu lá sentindo. Ele, na verdade, ele disse que ele se sentia como aquela criança e que não podia sair, que queria brincar, limitado nas suas atividades, né? Inclusive, ele gosta muito de, hoje, como adulto, ele é um fotógrafo, ele gosta de atividades ao ar livre, em contato com a natureza, do qual ele esteve, né, da qual ele esteve privado durante boa parte da infância dele, né? Ele ficou privado desse contato com a natureza. E hoje ele é uma pessoa realizada porque ele pode, né, ter esse contato, né? E aí, pessoal, melhorou aí? Eu melhorei um pouquinho a iluminação. Nossa, aqui estava ruim, né? Espero ter melhorado um pouco aí a iluminação. Vamos lá, vamos voltar aqui à regressão. Completamente curado e feliz. 1, 2, 3 agora. Pessoal, vejam só. Ele não veio para fazer um tratamento através de hipnoterapia, tá? Então eu não queria que ele guardasse ou ficasse com nenhuma memória e que isso pudesse somatizar, ou seja, impregnar, digamos assim, o corpo dele com os problemas já curados e recuperados lá do passado e trazer para a vida presente, tá? Então, para isso, eu tirei ele desse estado, levando ele para um momento de saúde e de recuperação. Tiago, quantos anos você tem? Lembrando a regressão de Tiago, né? Eu nem sequer apresentei o Tiago aqui para vocês, tá? Tô com 7. 7. Aqui com 7 anos ele parece que já estava melhor, né? Tá se sentindo bem? Tô melhor. Melhorou bastante da tosse? Melhor. Aquele remédio melhorou. Ah, que bom. Tá mais. Olha, interessante que ele falou. Aquele remédio melhorou, ou seja, ele ia ter passado por um tratamento. E vejam que interessante, ele estava exatamente na fase de recuperação e que tinha provavelmente acabado de tomar algum tipo de medicação que o ajudou muito a sair dessas crises asmáticas, né? Bem extremas, inclusive. Mais feliz agora? Parou a tosse. Parou a tosse. Ótimo. Vá para um momento em que você sinta um alívio completo dessa tosse, quando estalar os dedos, e se sinta de novo pronto para sair e brincar com os amigos. Agora. Isso. Onde você está? Cheguei na minha casa. Na sua casa. Está bem de saúde? Tô bem. Quantos anos você tem? Com 14. 14, ótimo. Veja só, eu levei ele no momento em que ele estivesse totalmente recuperado. Então, na verdade, com 7 anos, acho que começou um alívio, né? Ele tomou alguma medicação, mas com 14, que provavelmente ele se livrou, né, dessas crises por completo, né? Demorou bastante, aliás. Muito bem. Muito bem. De fato, ele contou depois disso, após a regressão, que durante esse período ele sofreu bastante, né? Desde pequeno aí até mais ou menos 12, 14 anos de idade. A saúde está boa? Tá boa.
Muito É um lugar novo, hein? que bom. Muito bem, então. Estalar de dedos, você vai relaxar mais uma vez profundamente. Vou levar agora ele para E nós vamos para o seu primeiro aninho de vida, de preferência um momento feliz do seu primeiro ano, contando. Em todas as regressões que eu faço, eu levo a pessoa para o primeiro ano de vida, porque a partir dali eu sei realmente que a mente consciente não está interferindo nesse processo e prejudicando a recuperação de memória. Evidentemente que não estou aqui buscando provar que as memórias que ele tem são verdadeiras lá do primeiro ano, mas apenas me certificando de que ele não esteja consciente se lembrando de algum fato ocorrido com anos de idade. Já está claro para mim que ele não está nesse tipo de processo. Eu já tive muitas pessoas que não conseguiram entrar nesse estado de regressão de verdade e a partir dos 3 anos para menos, não conseguia se lembrar de mais nada, ver mais nada. Por quê? Não atingiram o estado necessário para a regressão. Ele eu já sabia que estava, mas mesmo assim eu levei ao primeiro aninho de vida. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aninho de idade. Onde você está? No seu lugar. Você se sente bem? Faz sentido, né? Um aninho, perguntei onde ele está. E que bom que eu fiz essa pergunta, porque ele fala, não sei que lugar que é. E acho muito interessante isso, porque realmente a criança de 1 ano geralmente não vai saber onde está, né? Mesmo que ele soubesse onde ele estivesse, isso mostraria o quanto a pessoa está mergulhada na própria regressão e o quanto a mente atual de adulto consegue compartilhar essas informações e fazer julgamentos dela. Tem pessoas que compartilham essas informações com o seu eu do passado e mesmo assim não interferem nela. Ele talvez não interferisse também, mas pelo menos ele está mostrando a característica pessoal dele. Ele entra num estado profundo e ele se sente como aquela criança e como se a mente de adulto dele tivesse dissociada da mente da criança que está aí recuperando as memórias. Espero não estar sendo técnico demais para vocês, né? Espero que se agrade esse tipo de comentário também, né? Não, muito. Não muito. O que você sente? Parece um pouco pesado, como se alguém tivesse brigado. Ah, sim. Isso te incomodou um pouco? Sim. Certo. Muito bem. O aninho de vida, eu pedi para ele ir de preferência no momento feliz. Olha que interessante. Ele foi para um momento em que sentiu o clima, as coisas pesadas, como se alguém tivesse brigado, né? Provavelmente ele presenciou aí alguma situação com o pai ou com a mãe, né? Provavelmente seja com a mãe, né? Ou com ambos. Agora, quando eu estalar o meu dedo, você vai se sentir abraçado pelo amor materno ou paterno ou dos avós e vai reconfortar essa criança de 1 ano de idade agora. Fazê-la se... Veja que era um bebê, né, que estava num momento difícil. De novo, eu não queria que ele somatizasse ao despertar, trouxesse nenhuma sequela dessa experiência. Aproveitei, no entanto, desta feita no primeiro aninho de vida para fazer, sim, um procedimento bem leve de ressignificação daquela experiência. Que ele se sentisse abraçado, reconfortado. E ao falar isso, ele começou a se sentir assim
e a gente percebe o sorriso dele. Veja que eu pausei aqui e dá para ver aqui o sorriso dele, né? Ou seja, a gente conseguiu, né, levá-lo para essa etapa e pelo menos, não digo anular, mas como o próprio nome diz, ressignificar essa experiência, né? É interessante isso. E é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso também, né? Senti-la protegida e que ela compreenda que no mundo dos adultos discussões, desentendimentos são naturais. Cada um interpreta a vida e as coisas de uma maneira diferente. E essa compreensão vai agora fazer parte do pequeno Tiago, que ele entenda que tudo isso é um processo de aprendizagem do mundo adulto. Isso. E ele vai se sentir com recursos necessários para compreender e que esses momentos possam se transformar em alegria, possam ser compreendidos por ele agora. Sabe que essas situações me lembram muito o filme Matrix, né? Quando conecta na cabeça e grava uma informação nova, um conhecimento novo. Quem assistiu o filme sabe que lá no Matrix ele poderia aprender a pilotar um helicóptero, a fazer qualquer coisa, uma luta, por exemplo, simplesmente fazendo download, né? Ou o upload para a mente, né? Então, de certa forma, esses procedimentos fazem um upload de uma informação, de um recurso que ele não tinha, e para que ele possa... Um dia eu vou conversar com vocês sobre esses procedimentos e até como você pode, com você mesmo, fazer procedimentos para que você tenha um pouco mais de facilidade para aprender, por exemplo, alguma coisa nova que você queira aprender. É possível dar uma destravadinha na mente para que isso aconteça, tá? Isso. Vamos viajar mais no tempo. E agora, como que num passe de mágica. Vocês estão vendo os movimentos dos olhos? Aqui dá para ver bem, né? O branco dos olhos. Vamos deixar 1 ano de idade. E quando estalar o meu dedo, você vai se ver num corredor com muitas portas. Bem, aqui eu estou abandonando, evidentemente, a regressão de idade para conduzi-lo, então, às memórias de uma vida passada. Eu utilizo muitas metáforas diferentes: corredor, luz, túnel. Às vezes a pessoa caminhando no mar e vê um portal. Olha, se você souber o que você está fazendo, qualquer metáfora que leve a pessoa a um outro mundo, digamos assim, um portal, vai funcionar, né? Tudo vai depender da qualidade do que você fez antes, até chegar a esse momento, tá bom? E, claro, tem alguns destravamentos. Em algumas pessoas você tem que ter recursos para como destravar isso. Eu vou mostrar vídeos aqui em que eu fui obrigado a fazer determinados procedimentos para destravar aí determinados medos, fatores que estavam prejudicando aí a recuperação dessa memória. Um corredor à sua escolha, quando está no meu dedo, agora. Portas de ambos os lados e cada porta dando acesso a uma vida passada, uma existência pregressa, outra. Aqui deu para ver bem, né, o movimento dos olhos dele, né? Então, esse processo de visualização, ele estava mentalmente visualizando, acessando tudo aquilo, né? Vida. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 13. Você vai escolher uma dessas portas e vai se pôr diante dela, sem abri-la. 1, escolhendo uma das portas. 2, reparando na textura. 3, agora diante da porta escolhida. Repare na cor da porta, o tamanho, o formato, a textura dessa porta. Olha, eu não sou um especialista dessa área, né? Eu até gostaria que... Certa vez eu vi o Alberto Delisola junto com... não me recordo o nome agora,
Um especialista em detectar, por exemplo, se a pessoa está falando verdade, mentira, pelos micromovimentos faciais, né, postura corporal. E deu para perceber bem o momento em que ele franze os olhos, assim, em que eu falei, você vai ver a textura da porta, o tamanho, a cor, como se ele tivesse assim, puxa, é mesmo, eu estou, Vitor, Vitor qualquer coisa. Sim, sim. Ele está se dando conta, visualizando aquilo que eu estou falando para ele. Ele realmente está vendo, né? E perceba uma maçaneta e você vai colocar a mão na maçaneta e nós vamos, dentro de instante, uma contagem de 1 a 5, abrir essa porta. E no momento da contagem de 1 a 5, adentrar e viajar no tempo, buscando uma vida passada que essa porta dê acesso. Interessante. Começamos a abrir. Pessoal, eu não me canso de me surpreender com as regressões, tá? Toda regressão surpreende de alguma maneira. Viajando dias, meses, anos, séculos, milênios, talvez 2. Essa crença. Buscando experiências necessárias, experiências úteis. De acessar arquivos, realmente de memórias de outras vidas, seja da própria pessoa, não sei, mas que acessa arquivos, acessa. Para o Tiago na vida presente, 3. Momento, né? 4, adentrando, se acostumando com o ambiente novo, essa nova vida. E 5, agora. Isso. Muito bem. Onde você está? Lugar aberto ou fechado? Aberto. Aberto. Pode me descrever esse lugar? A montanha. A montanha. Pessoal, é interessantíssimo, viu? Aliás, eu preciso alterar aqui, eu vou alterar isso para que depois deste vídeo, eu vou colocar o link desse vídeo original aqui para vocês, para que depois desse link venha a segunda parte da regressão do Tiago, que é muito interessante, essa vida na montanha, na verdade, interessantíssima. Não percam aqui a continuação desse vídeo, eu posto para vocês aí oportunamente, tá ok? Logo, tá bom? Fico por aqui por enquanto, volto aí na próxima, tá? Com a continuação dessa interessantíssima regressão aqui do Tiago. Fico por aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você gosta desse tipo de assunto, compartilhe com os amigos, divulguem aí esse conhecimento, é muito interessante. Tem tanta coisa já de diversão aí na internet, mas tem pouco assunto, tem muitos canais que tratam desses assuntos, mas esse nosso aqui agora, nessa fase dialogando sobre isso, é mais um que a gente espera acrescentar a esse importante tema. Não é brincadeira e que eu espero que possa contribuir para a vida de cada um de vocês, ou pelo menos contribuir para a discussão, abrir, né, também a discussão em torno desse assunto, tá? Isso aí. Obrigado, inscrevam-se, compartilhem, ativem o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Um abraço meu aqui do Arcanjo para todos vocês, principalmente aí os amigos que a gente conheceu em Brasília, Cíntia, seu esposo, ao pessoal de Brasília que esteve fazendo regressão com a gente um tempo atrás. Desculpa não lembrar o nome de todo mundo, né? Até o Maurício, obrigado, viu, Maurício, pela presença na regressão. O pessoal de Santa Catarina, né? Tantos que passaram por regressão, quase todos eram regressões sigilosas, particulares, mas deixo aqui o meu abraço se vocês estiverem assistindo a este vídeo. Um abraço fraternal a Norene. A gente, quem sabe, não se vê aí numa próxima visita, né, Norene? É isso aí. Agradecer ao Tiago, né, por ter permitido essa gravação também. Um abraço aí para vocês, pessoal.